Almir Fernando repercutiu ações da Prefeitura do Recife realizadas na comunidade do Coque e também pelo projeto Sanar. É um programa que vai trabalhar com as doenças negligenciadas, que são doenças que muito incomodam a nossa população e que tem o objetivo de reduzir e eliminar 4 doenças transmissíveis na nossa cidade, como é a hanseníase, que é a tão popular lepra, conhecida popularmente, a tuberculose, a filariose, que é muito conhecida também, né, presidente, como a elefantíase, que a gente vê aí as pessoas, principalmente nas comunidades carentes, com as suas pernas inchadas, e a verminose. Então, são 4 doenças que, com esse programa lançado pelo prefeito da cidade do Recife, o programa Sanar Recife, tem esse objetivo de trabalhar com essas doenças negligenciadas na cidade do Recife. E o Sanar Recife, senhores vereadores, é formado por eixos de atuação que consiste na identificação de todos os casos, assessoria das unidades de saúde, investigação dos contatos, fortalecimento da assistência laboratorial e da rede de atenção à saúde, além da promoção de ações educativas e de oficinas para apontar potencialidades de cada distrito sanitário da cidade do Recife. Priscila Krause voltou a falar sobre denúncias de beneficiamento de empresas durante a licitação do programa Reluz. O povo da cidade do Recife espera um posicionamento mais humilde e mais cauteloso da gestão de fato, suspender esse processo, não apenas por uma determinação judicial, mas por uma questão de zelo com a coisa pública e de encarar que esse processo ele não tem mais condições de ser seguido em frente. A prefeitura pode recorrer? Pode recorrer. Agora, é prudente, vereador André Regis, é aconselhável recorrer ou é muito melhor fazer um novo processo para que não paire nenhuma dúvida sobre os procedimentos adotados pela prefeitura? O juiz é muito claro na sua decisão quando aponta a inconsistência contábil, a inconsistência financeira da empresa, chegando ao ponto de dizer que a postura da empresa, na tentativa de provar a sua viabilidade para executar esse projeto, beira a falsidade ideológica. Tão frágil é a documentação da empresa e o fato dela querer a todo custo comprovar e da prefeitura defender isso. Então, é esse apelo que nós fazemos. O mérito, o Tribunal de Contas está aprofundando a investigação e eu acho que nós temos que aguardar com serenidade e esperar e torcer para que a prefeitura tenha esse posicionamento, um posicionamento de cautela e buscando o benefício da população e vendo como é que se responde em relação ao Reluz. Ninguém tem nenhuma informação oficial sobre esse programa, de quantas luminárias já foram trocadas, quantas ainda faltam trocar e que prazo é esse, porque o prazo para a execução era de 70 dias e se esgotou. O Anderson Florencio cobrou respostas aos 2 pedidos de informação que ele encaminhou à Prefeitura. Um sobre o Parque de Apipucos e outro sobre o número de pardais instalados no Recife. Nós encaminhamos para a presidente da CTTU, que é sobre a quantidade de pardais, esses radares que estão sendo colocados na cidade do Recife. Nós perguntamos qual a quantidade de pardais, câmeras registradoras de multas colocadas na cidade do Recife. A relação dos pontos escolhidos. Qual o nível médio de velocidade nesses pontos? Qual o número de acidentes que ocorreram nos últimos meses e anos nesses locais? Qual a empresa responsável pelo fornecimento e instalação dos pardais? A cópia do contrato com a empresa, valor gasto com a compra e instalação desses pardais, qual o valor arrecadado com as multas, em que o dinheiro arrecadado com as multas está sendo investido. Então, são perguntas básicas, nada muito aprofundado, que já teria tempo demais para que a Prefeitura pudesse nos responder. Então, faço aqui, senhor presidente, mais uma vez o registro, pela segunda vez nessa tribuna. Eu espero que a Casa de José Mariano
continue sendo respeitado pela Prefeitura do Recife e possa responder o nosso pedido de informação, evitando, evidentemente, que a gente tome uma atitude mais enérgica, né? Não é essa a nossa vontade, mas fica aqui o nosso pedido e nosso apelo. E o alto número de requerimentos votados no plenário rendeu um debate entre os vereadores. Alguns acreditam que a Prefeitura não tem condições de atender tantas solicitações que vão desde a pavimentação à troca de luminárias. Em todas as reuniões plenárias são aprovados os requerimentos, um instrumento elaborado pelos vereadores para solicitar aos órgãos competentes a prestação de serviços para a comunidade. Jurandir Liberal reclamou do excesso de requerimentos. Eu queria saber exatamente o caminho das pedras. Se eles estão apresentando, é porque tem alguma negociação. Aí gostaria disso, uma vez que vários vereadores tem a proposta de emendas de pavimentação de ruas, tem vereadores que querem indicar algumas obras junto à Prefeitura, a exemplo do governo nível federal, que o Parlamento tem as emendas aprovadas, inclusive obrigando o Executivo a acompanhar, o Legislativo Estadual tem emendas, e essa Casa também, os parlamentares podiam ter emendas de apresentação de algumas obras de infraestrutura. Isso é o que deseja a maioria dos companheiros. Então, era nesse sentido que a gente estava querendo saber se, ao aprovar uma indicação de uma rua, ela seria feita. E eu quero deixar claro que eu procurei, por exemplo, a Enlurbe, que eu tinha 4 pedidos lá, e aí, quando eu cheguei, isso depois de 2 anos, eu cheguei lá e disse, rapaz, por que não atenderam nenhum dos 4 pedidos que eu fiz, tão simples? É que ele disse, não, porque tem muito requerimento aqui da Câmara para ser atendido. Então, eu digo, eu faço o seguinte, então, por que não democratiza isso? Atende um de cada um, pelo menos dos 4 eu teria atendido um. Mas aí tem companheiros que apresentam 1.500, aí a Enlurbe atendeu 100, aí realmente... Esse foi bem contemplado. Então, se o método é quantidade, a gente vai trabalhar. Eu gostaria, exatamente depois desse tempo todo, aprender como é o caminho das pedras. Raul Jungmann chamou a atenção que na Câmara Federal há um dispositivo para indicar a realização de ações apontadas pelo parlamentar. O que eu estou cobrando aqui não é que a gente deixe de fazer, façamos até mais, tá claro? Mas a gente precisa ter, da parte do Executivo, algum compromisso. Evidentemente que não pode ser um compromisso obrigatório, impositivo, mas a gente ter algum tipo de resposta, a gente ter algum tipo de critério, talvez quem possa estabelecer, como estava propondo o presidente Jurandir Liberal, alguma cota que seja, acho que é mais ou menos razoável a ser distribuído pelo conjunto dos vereadores. Enfim, era isso que eu queria dizer. Reitero, presidente Vicente, presidente Jurandir, não é crítica a nenhum de nós, até porque a prática eu a exerço. É que eu sinto necessidade de algum comprometimento do Executivo para que essa Casa não fique, por exemplo, uma sessão de segunda ou de terça-feira votando requerimentos que são como as garrafas, sabe aquelas garrafas de náufrago na ilha que ele joga para ver se alguém descobre que ele está lá? Então é isso que eu sinto falta e eu acho que isso é dar prestígio à Casa. O Anderson Florencio afirmou que o grande número de requerimentos elaborados pelos parlamentares traduz as necessidades do Recife. Não é fácil para a gente que é vereador da cidade do Recife, andar pela cidade e não dar uma satisfação às pessoas, aos eleitores. Porque onde se anda, só se encontra buraco. Nas localidades, nas comunidades que a gente vai, as praças estão abandonadas. Nosso presidente sabe, há 2 semanas nós visitamos mais de 30 praças da cidade do Recife, e se os habitacionais não estão prontos, as pessoas estão usando as praças da cidade do Recife de abrigo, de moradia. Se nós formos na Praça Tiradentes, aqui a 200 metros da Prefeitura do Recife, na hora do almoço, está lá as pessoas cozinhando feijão e lavando a sua roupa no chafariz, que está abandonado, mas tem um resto d'água lá e serve para lavar roupa. Então, a gente entende, né, talvez uma ansiedade ou até um certo exagero nos requerimentos, mas, sem dúvida alguma, é a tradução plena da realidade da cidade do Recife. É uma cidade abandonada em que a sua manutenção, né, o seu dia a dia, não vem sendo cuidado. Nós estamos dedicando nosso mandato especialmente para tratar dessas questões de manutenção da cidade. Almir Fernando destacou que é papel do vereador usar o requerimento para atender aos pedidos da comunidade, ao mesmo tempo que deve cobrar a execução das ações aos órgãos competentes. Se nós temos esse mecanismo
Então a gente tem que usar o mecanismo que nós temos. Nós aqui não temos emenda parlamentar para apresentar. Se eu tivesse emenda parlamentar, eu não estaria apresentando o requerimento. Mas como eu não tenho emenda parlamentar, houve até uma promessa do Poder Executivo para que pudesse fazer isso. Se vier, será recebido de braços abertos. Mas como nós não temos esse mecanismo ainda, o que tem é requerimento. Então, eu só posso usar requerimento. Quando eu era liderança comunitária, eu só tinha o orçamento participativo. Eu usava o orçamento participativo. Hoje, nós temos o requerimento, nós temos associações de moradores fazendo as suas reivindicações através de ofício, temos, através da Prefeitura, 156, os 0800 da vida. Então, a gente usa o mecanismo que nós temos. E a Prefeitura hoje apresenta o Recife Participa. Então, a comunidade, eu incentivo, eu faço com que a comunidade participe. Os mecanismos que são apresentados para que a gente possa ter as nossas reivindicações, eu vou estar sempre fazendo e sempre atuando para que a resposta venha. E, inclusive, nós tivemos alguns êxitos. Dentro do próprio orçamento participativo, nós conseguimos inúmeras ruas. E, através até do nosso mandato aqui, nós conseguimos e fizemos com que, com a nossa participação, a gente fizesse com que algumas ruas fossem realmente pavimentadas. Então, é importante a participação, é ter os instrumentos, o instrumento parlamentar, o instrumento da comunidade, para que as reivindicações sejam atendidas, e eu não vou me cansar de fazer isso, porque Deus me deu esse mandato e eu vou continuar fazendo isso. No próximo bloco, a história de um apaixonado por bicicletas. É num instante.